وابا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do Contcast. Nossa edição de número 61, estamos chegando naquele nível que é meio complicado a gente falar a edição por extenso, né? A gente fala só o número da edição. Nós estamos na edição 61 do podcast do Ponte Verde, a casa do futebol de seleções, o caminho para a Copa do Mundo. Estamos aqui nessa jornada, agora nessa semana, pós-Páscoa, nessa primeira semana de abril, falando, repercutindo a data FIFA do mês de março. Hoje a gente vai falar sobre as eliminatórias asiáticas, nossa edição 60, a gente falou sobre o Brasil, né, sobre os dois amistosos do Brasil. Hoje é dia de falar sobre eliminatórias asiáticas, chegamos aí na metade da segunda fase, passamos na metade da segunda fase, na verdade. Estamos aí nos encaminhando para a definição dessa segunda fase. Temos classificados, temos eliminados, e, enfim, surpresas. Antes de falar sobre isso, eu convido você que está chegando aqui agora a se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, onde você estiver seguindo escutando esse podcast, perdão. Siga aí, deixe seu like, sua avaliação, seu comentário, sua interação aqui, se você está escutando no Spotify. Também, a gente demorou um pouco para fazer essa repercussão, é verdade, da data FIFA, porém, nas nossas redes sociais tem vídeo muito bom, tem análises, tem repercussão de golaços, enfim, segue a gente lá, Instagram, TikTok, Twitter, @PonteVerde_, se você ainda não segue lá, dá uma conferida no material especial, e se puder, torne-se um apoiador, nos ajude financeiramente, com R$10 ou mais por mês, apoia.se/PonteVerde, com R$10 você ajuda a gente a sustentar e manter esse projeto. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast, os demais trabalhos, os links do Ponte Verde com seus amigos, para esse universo de futebol de seleções chegar a todas as pessoas, a todo mundo que gosta, que curte esse clima de Copa do Mundo que já está se criando, sempre, nunca deixe de existir, né? Enfim, ao meu lado hoje, está aqui de volta após um atestado médico, Yuri Casari, né? Não teve aqui no nosso pré-eliminatórias asiáticas, foi substituído com maestria pelo Mistraia, qual a gente manda um caloroso abraço. Yuri, enfim, tivemos surpresas nas eliminatórias asiáticas, né? A gente passou, né, na rodada passada, muitos jogos com resultados previsíveis, até mesmo dentro das surpresas que tivemos na Copa da Ásia, se refletiu um pouco isso nessa terceira e quarta rodada das eliminatórias asiáticas, e algumas classificações, como que você viu aí, no geral, essa data FIFA das eliminatórias asiáticas. Seja bem-vindo. Grande Salaf, fazia tempo que a gente não trocava uma ideia aí diretamente, né, mas pessoalmente, em mais de mês, né, acho que desde do Atletiba aí, acho que faz mais de 30 dias, a gente não trocava uma ideia, então é bom estar falando contigo aí, falando com o pessoal que acompanha o Ponte Verde. E, bom, como você já adiantou, né, tivemos algumas surpresas, alguns resultados bem interessantes, bem legais aí para a gente falar um pouquinho da evolução, né, de algumas equipes, que algumas a gente já imaginava, outras a gente acabou sendo surpreendido, né, com essa melhora, com esses resultados positivos, e a gente vai comentar aí cada um desses confrontos que a gente teve, né, confrontos espelhados ali, né, a gente teve uma repetição, né, dos confrontos em cada dia de jogo ali, e a gente vai falar muito sobre essas partidas aí. Exato, para quem está chegando agora nessa rodada da data FIFA das eliminatórias asiáticas, tivemos a terceira e quarta rodada, são grupos com 4 times cada, 6 rodadas, e a gente teve tipo essa inversão de turno e retorno, então já teve logo na terceira rodada fechando o primeiro turno, e a primeira rodada do retorno era a terceira rodada espelhada, né, comando invertido. Então, os confrontos são os mesmos, tivemos 2 jogos, não é confronto de mata-mata, eu cheguei até a ver a gente falando isso, não é confronto de mata-mata, não é. São só os confrontos que pontuam na tabela, e como falei, tivemos seleções já classificadas. Você falou de seleções que nos surpreenderam positivamente, teve outros que nos surpreenderam negativamente, a gente vai começar falando sobre isso no Grupo A. Grupo A que nós tivemos no dia 21 de março, na quinta-feira, a vitória do Catar por 3-0 para cima do Kuwait. O Catar até demorou um pouco para abrir o placar, né? Demorou, foi só na segunda etapa que conseguiu sair na frente. E aí o Afeganistão empatou 100 gols com a Índia na Arábia Saudita. Resultado muito ruim para os indianos, mas ninguém esperava o que viria na terça-feira, dia 26. A Índia perdeu de virada para o Afeganistão por 2-1. E o Catar, de novo, num jogo muito complicado, bateu o Kuwait por 2-1. O Catar
está classificado com 12 pontos. A Índia ainda aparece na segunda colocação com 4 pontos. Terceiro lugar, o Afeganistão, 4 pontos. E o Kuwait, a lanterna, com 3. Yuri, chama atenção a Índia, porque a gente chegou a comentar, né, eu e o Stein, no podcast anterior, a oportunidade de ouro que a Índia tinha de se aproximar de uma vaga, né? Porque nós comentamos aqui lá na primeira rodada a importância que foi a Índia vencer o Kuwait no Kuwait. E a Índia basicamente desperdiça isso, né? Com esses tropeços seguidos contra o Afeganistão. O Afeganistão, que a gente volta a lembrar aqui, está sem seus principais jogadores por questão de boicote à federação, né? Pelos jogos sendo na Arábia Saudita, a gente explicou já da situação aqui anteriormente no Ponte Verde. São 7 titulares que estavam ausentes da seleção. E o Afeganistão consegue, obviamente, mostrar um pouco de força, é legal, principalmente para esses jogadores menos valorizados da realidade afegã. Mas um vacilo da Índia, que já não fez uma Copa da Ásia boa, já também não apresentava muito bom nos últimos jogos, né? Você tem até um dado curioso. Já trago aqui de antemão que foi o primeiro gol da Índia no ano, né? Demorou tudo esse tempo para a Índia marcar um golzinho. E acho que um outro destaque positivo, além do Qatar, que era, vamos dizer assim, esperado que avançasse, mas eu acho que o Kuwait fazendo esse jogo duro. O Kuwait, a gente lembra aqui que no começo do ano fez amistosos em que não atuou muito bem, né? Não foi muito bem nos seus jogos, foi goleado pela Líbia, por exemplo, e conseguiu fazer jogos duros contra o Qatar, que eu acho que é um destaque positivo justamente para essa definição desse grupo que agora está em aberto, porque a gente vai ter um Índia e Kuwait mais na frente novamente. Para mim, eu acho que o grande resultado dessa data FIFA foi esses resultados aí do Afeganistão, e coloca a equipe na briga para passar de fase, né, matematicamente, óbvio, né, algo que seria incrível, inimaginável, inclusive porque nesse grupo, em teoria, né, em tese, é a seleção bem mais fraca aí que as demais. No primeiro jogo ali, no empate com a Índia, né, uma partida bem a cara do Afeganistão, amarrada, né, poucas finalizações, poucos gols, nesse caso, né, nenhum gol. E no segundo jogo a gente tem uma partida do Afeganistão bem surpreendente, né, que a equipe consegue jogar de igual para igual, sai para o jogo, sofreu um golpe inicial ali, né, que foi o gol da Índia, que até você comentou, o primeiro gol do ano, e teve que ser de pênalti, né, inclusive não foi com a bola rolando. E o Afeganistão teve essa resiliência aí para buscar a virada, e tem essa oportunidade. Continua sendo algo improvável dentro das possibilidades, das probabilidades, mas tá aí nessa briga, né? E já em relação à Índia, é uma grande decepção, mas não sei se é tão surpreendente, né? Pelo que apresentou na Copa da Ásia, né? Um desempenho bem abaixo do que a gente imaginava que a Índia poderia entregar. E, nos últimos 10 jogos, né, a Índia teve apenas uma vitória, né? Que foi justamente contra o Kuwait, no início, nas primeiras rodadas ali dessas eliminatórias para a Copa. E em relação ao Qatar, né, resultados esperados, está com 100% de aproveitamento, os mesmos destaques de sempre, né, o Akram Afif sendo o principal nome aí na primeira partida, e o Almoez Ali aparecendo, né, de forma decisiva com 2 gols no segundo jogo. E agora, como você bem citou, né, o Kuwait tendo essa oportunidade de buscar a classificação, de se recuperar, principalmente porque tem esses 2 confrontos diretos, né? Não enfrenta mais o bicho-papão, que é o Qatar, então enfrenta o Afeganistão em casa e a Índia fora de casa. Mas também frisado ali por você, é um time que não inspira muita confiança, mas as condições para passar de fase são as ideais, né? O Kuwait me parece ter mais probabilidade de avançar pelos confrontos que vai ter, né? Mas não dá para cravar aí quem que vai passar de fase nesse grupo A. Esse jogo, na quinta rodada, já é na próxima rodada, entre Índia e Kuwait, vai ser crucial. É o jogo para a Índia, se quiser mostrar alguma coisa ainda, mostrar aquilo que a gente não viu nesse ano, porque a Índia deu até uma esperança. A gente já estava até de olho, né? No começo da eliminatória, estava empolgada com a Índia. Essa vitória contra o Kuwait mostrou um pouco mais de empolgação, mas de fato a Copa da Ásia foi muito fraca. E não é nem porque a Índia foi eliminada, porque a Índia passou sem fazer o gol, a Índia passou sem jogar, sem atacar direito. Foi muito delicado isso. E aí, logo de cara, porque, querendo ou não, o Afeganistão, como eu falei, é um time que vem remendado, um time que está em crise, uma seleção que está em crise. Então, por mais que a Índia não apresente um nível forte, não era de se esperar. Assim, não dava para esperar, eram 2 vitórias obrigatórias, algo que talvez o Kuwait vai conseguir, por isso esse jogo que vai ser em Calcutá é tão importante. Olha isso aqui, eu estava pesquisando, inclusive, a reação dos indianos, eu acabei de achar rapidinho isso aqui, eu vou te mostrar no compartilhamento de tela, para você dar risada com o título do vídeo, que eu acho que é
é incrível. Peraí, ó. vamos... Dá uma olhada aí, ó. Olha o nome do vídeo. Tu consegue ler, Igor? Igor o pessoal, o Frediano, o pessoal tá muito na bronca com o Igor Stimac. Então é para ficar de olho. Até fiquei com receio de ser demitido aí após esses resultados péssimos contra o Afeganistão, mas aparentemente vai seguir. E é tudo ou nada para a Índia, principalmente esse confronto contra o Kuwait, como eu falei, na próxima rodada. E também na próxima rodada o Afeganistão encara o Catar na Arábia Saudita. Pode combinar você falar. Mas vamos combinar, né? Que nada mais futebol de seleções do que essa situação que está acontecendo com o Afeganistão, né? Como você comentou, o time todo remendado, mas com certeza, embora sejam jogadores de menos qualidade e tudo mais, são jogadores que estão ali para dar a vida, né, cara? Para ter aquela oportunidade de ouro de estar representando o país deles e tudo mais. A gente sabe que a federação lá tem grandes problemas, mas acaba, por um lado, trazendo algum ponto positivo, né? Que é essa entrega acima do normal. Ainda mais porque a estreia foi catastrófica, né? Goleadas para o Catar e para o Kuwait. E os jogadores, acho que também essa questão de ter essa segunda oportunidade, né? Como eu falei, eu até comparei com o Stein no outro podcast, teve uma troca, né, em relação a outra convocação. Então os jogadores já estavam ali e conseguiram, né? Esses 4 pontos que botam o Afeganistão na briga, embora a gente saiba até pelos confrontos que tem, é muito complicado que o Afeganistão consiga aprontar algo. Seria uma façanha tremenda se o Afeganistão avançasse. Vamos passar agora para o Grupo B, que tem agora problemas. Se estamos no Afeganistão, que tem problemas com a federação e etc., que envolvem política, o Grupo B a gente tem um problema de política internacional, digamos assim, né? Nós tivemos, na quinta-feira, dia 21, jogos normais acontecendo. O Japão venceu com 1-0 com um golzinho no início do jogo, um jogo complicado para o Japão vencendo a Coreia do Norte. E a Síria, num vacilo tremendo, e ficou só no empate com o Myanmar em 1-1, né? Um resultado aí dos mais surpreendentes aí dessa eliminatória asiática, pelo contexto, pelo nível das duas seleções. Porém, no jogo da volta lá no Oriente Médio, não foi na Síria, se eu não me engano, foi no Bahrein, na Arábia Saudita, não me recordo agora. A Síria venceu por 7-0 o Myanmar, então conseguiu restabelecer. E o jogo entre Coreia do Norte e Japão não aconteceu. Vitória por WO para o Japão por 3-0, porque a Coreia do Norte alegou, por conta de, vamos dizer assim, uma virose, para falar de maneira bem básica, uma virose que tem no Japão, que já atingiu 500 pessoas, se eu não estou enganado, algo mais ou menos assim, pelas gente notícias. O governo da Coreia do Norte sentiu receio em acolher a seleção japonesa. A gente sabe dessa questão que a Coreia do Norte tem com doenças transmissoras, assim. Por exemplo, a seleção ficou 4 anos parada por conta do Covid-19, né? Saiu das eliminatórias por conta disso, né? Para a Copa 2022, voltou para as eliminatórias, mas a Coreia do Norte alegou que não queria receber esse jogo em Pyongyang. Só que o problema foi, a Coreia do Norte fez isso na semana do jogo, né? E não indicou um possível lugar para que a partida acontecesse. Então, só falou, a gente não vai receber esse jogo aqui, a gente quer que o jogo seja realizado em Campo Neutro. Mas aonde em Campo Neutro? Então, pela falta de indicação de lugar já estabelecido, a FIFA cancelou o jogo e deu a vitória para o Japão por 3-0. Japão líder classificado com 12 pontos, a Síria muito próximo da classificação com 7, a Coreia do Norte tem 3 e Myanmar tem 1. Yuri, tem toda essa questão de política internacional, como a gente estava até comentando antes do podcast começar. A gente sabe que é muito mais do que doença isso aí, é toda essa questão diplomática que envolve Japão e Coreia do Norte, né, todas essas questões de tensões que existem entre os dois países, além do fato, né, de a Coreia, a gente fica nessa curiosidade, né, de não receber os jogos, né, desde o retorno da seleção em casa. E a Síria, que vacilou, podia estar muito mais próximo da classificação, e no segundo jogo mostrou por que vacilou, né, porque foi um 7-0 impetuoso para cima de Myanmar. Vou começar comentando pela Síria, né, até por ser o ponto mais relevante dessa chave nesta data, né, principalmente por essa questão do WO, vacilaço, né, da Síria contra Myanmar. Se disse que a classificação está encaminhada, mas podia estar numa situação muito mais confortável, né? Acaba se complicando aí. Eu ainda acho que a Síria passa com tranquilidade, mas sabendo que é um confronto direto, né? Que a Coreia pode vencer, né? A gente tem que ver também como é que vai ficar a situação, se não vai ter um outro WO aí, vai saber, né? Mas acaba virando um confronto de vida ou morte que não precisava ser assim. E o jogo da volta, vamos chamar assim, né? O jogo da volta acabou mostrando isso, né? Passou o carro sem dó nem piedade aí. Hat-trick do Omar Krabin ali, né? O grande craque da equipe. Mas, como eu disse, ainda considero, né, o favorito para avançar. De Myanmar, vale o destaque, né, de ter conquistado esse ponto, né? Méritos por ter segurado um adversário bem mais forte. Conseguiu achar um gol ainda na primeira etapa ali com uma falha
monstruosa na bola parada da defesa da Síria, e segurou por um bom tempo, né? Foi até ali quase aos 30 minutos, né, do segundo tempo, com essa vitória parcial, mas aí a Síria conseguiu buscar o empate e massacrou, né, no segundo jogo. Já o Japão fez o seu papel em casa, fez um gol já no comecinho ali, né, contra a Coreia do Norte. Talvez teve mais dificuldade do que se imaginava ou do que vinha tendo, né, contra as outras equipes, né, quase zero dificuldade praticamente, com exceção ali dos jogos da Copa da Ásia, mas eu acho que é um desempenho normal. A gente fica curioso para ver, né, a Coreia do Norte em mais jogos, né? Esse WO e a gente acaba perdendo um pouco da oportunidade, né, de ver o desempenho da equipe, principalmente por todo esse período que a seleção ficou sem partidas. Mas vamos ver como é que vai ser aí essas 2 últimas rodadas, mas eu acho que a gente tem que ficar de olho nesse jogo Síria e Coreia do Norte, ainda que a Síria seja a favorita, vai ser interessante aí, que pode, dependendo do resultado, a gente pode ter uma surpresa aí, né, para o final desse grupo. Até porque, teoricamente, o jogo é na Coreia do Norte, né? Então tem toda essa questão, né, que pode trazer uma atenção. A gente não sabe. A FIFA também está estudando o caso, na própria nota que ela citou, ela fala, né, que pode haver sanções, vamos dizer assim, maiores, então vamos ver se vai haver algum julgamento maior para a Coreia do Norte por conta desse ponto, né, da existência do jogo de última hora. Vamos ficar de olho, mas a Síria vacilou, né, como você bem pontuou. E o Mamãe Darro não conseguiu, né, vamos dizer assim, ter, acho que minutos, se eu não me engano, ele não chegou nem a entrar nos jogos, né, ele que foi a grande atração da Síria nessa data FIFA, ele que passou agora a defender a seleção síria. E só para passar, então, a tabela, na 5ª rodada, vai ser realizada no dia 6 de junho, a Coreia do Norte recebe a Síria, como a gente falou, e o Japão vai até Mianmar. Acho que o Japão pode até, vamos ver se vai poupar, vai vir com o time mais tranquilo, porque o Japão já está classificado e tem tudo para conseguir 2 vitórias, né? O problema da Síria também é esse. Se vacila na Coreia do Norte, a Coreia do Norte na última rodada joga contra Mianmar, e o Japão, a Síria vai ao Japão. Então, tem esse problema aí que a seleção da Síria tem que ficar de olho, que pode complicar. E vamos para o grupo C, que no grupo C teve um princípio aí de caos para todos os lados. Nesse grupo, que nem a gente falou, que é repleto de treinadores novos, 4 seleções com treinadores diferentes em relação à data FIFA anterior. E na terceira rodada, na quinta-feira, dia 21, nós tivemos 2 empates. A Coreia do Sul ficou no empate 1-1 com a Tailândia, um grande resultado tailandês, né? Vamos dizer assim que o Masatadaishi chegou para isso e conseguiu roubar um pontinho da Coreia do Sul. E a China, num grande vacilo, permitiu um empate para a Singapura por 2-2. Ele estava ganhando por 2-0, foi para o intervalo vencendo por 2-0 e sofreu um empate 2-2. Declaração de capitão dizendo que ia abandonar a seleção, uma loucura, toda uma pressão já de cara para o Branko Vukovic, que tinha acabado de assumir a seleção. Porém, nos jogos de volta, as situações foram normalizadas. A China até sofreu um pouco contra a Singapura, né? Saiu vencendo, mas tomou empate logo em seguida, mas no segundo tempo, até com o gol do Fernandinho. Depois o Wulei, que sobrou nessa data FIFA, né? O Wulei, a gente tem que destacar, fez grandes jogos. 4-1 para a China, para cima de Singapura. E a Coreia do Sul venceu a Tailândia por 3-0. A Coreia do Sul está muito próxima da classificação, ainda está matematicamente, mas dificilmente vai ficar de fora, 10 pontos. China com 7, Tailândia com 4, Singapura com 1. Yuri, acho que a gente teve toda essa tensão na China que chamou muita atenção, né? Esse vacilo contra a Singapura. Como foi o que você disse? A Síria podia ter condições melhores, a China também. E a China tem mais um agravante, que foi a Tailândia roubando ponto da Coreia do Sul. Então, vamos dizer assim, que elas chegam para o próximo confronto, que vai ser China e Tailândia na China. Se a Tailândia vence, a Tailândia iguala a China e vai para Singapura, jogar com Singapura com uma grande chance de conseguir a classificação. Então, por isso que eu falei, o Masatadaishi chegou para isso. E conseguiu, de fato, roubar um pontinho, mesmo que na volta em Bangkok perdeu por 3-0. Conseguiu ganhar um ponto da Coreia do Sul, que é uma coisa que era improvável nesse grupo, depois do vacilo, principalmente da Tailândia contra a China. E a China, que viveu esse mar de tensão na terceira rodada, termina a data FIFA, vamos dizer, com as coisas mais calmas, né? Com essa goleada para resfriar um pouco depois do vacilo tremendo lá em Singapura. Vukovic chega aí recebendo um cartão de visitas que não é dos melhores, mas que mostra bem como que tá o clima da seleção, né? Eu acho que esse resultado negativo não surpreende ninguém, para falar a verdade, né? Futebol patético, né? Que a China tem praticado, a gente já vem falando disso há bastante tempo, mas chama atenção o clima terrível que vai se revelando, né? Que vai sendo demonstrado para a gente, né? As declarações ali do Limpeng após o empate
em 2-2 com Singapura mostram muito isso, né? Falando em aposentadoria, em deixar a seleção, mostra que tem muita coisa errada acontecendo ali dentro da seleção chinesa. Em casa conseguiu a vitória, mas fica numa situação de obrigação, né, de vencer o confronto direto com a Tailândia. Já para Singapura ficou o elogio, né, de ter conseguido esse empate, porque saiu, né, atrás do placar, 2-0, não desistiu. Normalmente uma situação que a gente costuma ver bastante, né, das seleções mais fracas aí do Sudeste Asiático, é tomar os gols muito rápido, né, 1-2 gols muito rápido, e a porteira abrir, né, e virar uma grande goleada. E Singapura conseguiu manter, né, o equilíbrio, manter a concentração para buscar aí um empate histórico. Singapura estreando um treinador aí, né, então a gente tem que ver o que a seleção de Singapura pode conseguir para a sequência desse ciclo. A Tailândia, né, conseguiu esse resultado importantíssimo, né, teve um ponto de 6 numa situação que a gente imaginava que fosse 0, né, é muito bom para a seleção tailandesa para continuar viva nessa disputa, e a Tailândia não enfrenta mais a Coreia, né, que eu acho que é o ponto mais importante para essa sequência das 2 últimas rodadas. Chance boa de conseguir avançar, né, a gente espera que a Tailândia não decepcione a gente, né, e destacar mais uma vez essa questão defensiva que a gente comentou, né, que a seleção da Tailândia virou uma chave de 2023 para 2024, né, que era o grande o ponto negativo da equipe, era essa questão da defesa sofrer muitos gols, então mostrou ali contra a Coreia do Sul, né, que tem conseguido ter uma defesa mais sólida, ainda que esse 3-0 tenha acontecido depois, mas é um resultado normal aí pela diferença de forças. E a Coreia do Sul, primeiros jogos aí, né, com um novo treinador, né, com o Wang, histórico jogador e atacante da Coreia do Sul, que está como interino, né, e seria uma data FIFA para 6 pontos, claro, não rolou, mas aí está bem encaminhada a classificação e também ainda está nesse processo, né, de ver quem realmente vai ficar no comando da equipe depois de um período longe de ser positivo, né, com o Klinsmann. Mas tá aí, tá praticamente classificado, não tem muito, não tem algo diferente do que a gente imaginava que fosse acontecer com a Coreia do Sul nesse grupo. Ver-se como se isso vai chegar a prejudicar na Copa da Ásia Sub-23, que vai acontecer agora, né? Que o Wang ainda é o treinador da Coreia do Sul, e é importante a gente ficar de olho, né? Porque muitas pessoas da Coreia do Sul estavam com esse receio, né? Porque é importante para os sul-coreanos participar da Olimpíada, esse torneio vale vaga na Olimpíada de Paris. Só para ressaltar, Sissotou Mogura é o novo treinador de Singapura, né? Ele que assumiu aí em fevereiro na seleção, conseguiu um empate logo na estreia, e a gente fica de olho. É importante a gente lembrar, vamos dizer, próxima rodada, no dia 6 de junho, tem China e Tailândia na China. Talvez esse seja um trunfo da China jogar em casa. Lembrando que a China venceu a Tailândia na Tailândia, né? Isso até a gente coloca aqui que foi um resultado crucial para o Mano Pouco, em brasileiro se demitido e chegado na Masata Ishi. E agora a Tailândia precisa dessa vitória fora de casa, né? Talvez esse seja o confronto aí crucial, né? Talvez a China possa ter esse trunfo de jogar em casa para conseguir, né, se afastar. Mas como a gente falou, a China vai jogar a Coreia do Sul na última rodada. Então, talvez se a Tailândia empatar e vencer Singapura, pode ser um bom negócio também. Então, vamos ficar de olho. A Singapura vai receber a Coreia do Sul na quinta rodada. Depois, fecha contra a Tailândia na Tailândia e a Coreia do Sul recebe a China. Então, vai ser essas últimas rodadas vão ser interessantes nesses grupos. E tem um grupo aí que é muito animado e está muito divertido, que é o grupo D. A gente já tinha falado isso lá no começo. Foi nesse grupo que nós tivemos o primeiro eliminado da segunda fase, que é a seleção de Taipei, para surpresa de ninguém. O Kirguistão, nos 2 confrontos que as seleções tiveram, venceu, né? Vamos passar aqui no dia 21, no primeiro confronto, inclusive, dessa rodada, o Kirguistão bateu o Taipei por 2-0 fora de casa, e em Oman venceu a Malásia por 2-0, aí se reabilitando, né, após uma derrota na rodada anterior, também se reabilitando uma participação patética na Copa da Ásia, podemos dizer assim, né? Uma participação muito fraca, também Oman estreando um novo treinador. E nos jogos de volta, Oman venceu a Malásia na Malásia, esse resultado é muito importante, a Malásia saiu na bronca com a arbitragem, por causa de um gol anulado, mas resultado importantíssimo para o Oman bater a Malásia ficou estacionada onde estava, e o Kirguistão fez 5-1 na Taipei, fez o seu papel e conseguiu a liderança do grupo, né? O Kirguistão é o líder com 9 pontos, o Oman tem 9 pontos, a Malásia ficou com 6, Taipei já eliminado com 0 pontos. Yuri, o Kirguistão fez o seu papel, a gente tinha até falado da importância da vitória do Kirguistão para cima de Oman, né, naquela segunda rodada. Até o Kirguistão a gente volta para aquele cenário, né, que podia estar com 12 pontos, porque vencia a Malásia na Malásia por 3-1, mas de qualquer forma, já é um grande feito do Kirguistão chegar aí nessas 2 últimas rodadas com 9 pontos.
Oman se reabilita muito bem na estreia do seu novo treinador, né? Consegue chegar a 9 pontos, 2 vitórias contra a Malásia, que até fez um amistoso de preparação antes, venceu o Nepal, mas não conseguiu render em campo, ficou onde ficou, 6 pontos, vai ficar para a última rodada, mas a gente vê aí o Quirguistão cumprindo com o seu papel e o Oman se recuperando na competição. Dá pra gente dizer que é o grupo mais imprevisível que a gente tem aí para as rodadas finais, embora eu veja a Malásia numa condição inferior, né, tá atrás nessa briga, o Oman aí começando com o pé direito, com um novo treinador, né, o Jaroslav Silhav, né, o tcheco, e a gente tem aí confrontos diretos, né, o Quirguistão tem os 2 confrontos diretos, né, contra a Malásia e Oman, sendo que enfrenta o Oman fora de casa, né? Já o Oman só enfrenta o Quirguistão e deve vencer Taiwan, né? É o que a gente imagina. Taipei é seleção bem inferior que as outras 3, né? E a Malásia também tem esse jogo com Taiwan para fazer, então são jogos bem decisivos, levando em conta que Taiwan não faça pontos mesmo, que é o que a gente imagina, vai ser um grupo bem interessante da gente acompanhar nessas 2 últimas rodadas, então já dando o meu palpite aqui, imagino que uma classifique, né? E aí fica essa briga pela segunda vaga entre Quirguistão e Malásia, com o Quirguistão com um leve favoritismo, na minha opinião. Quirguistão que joga em casa, né? Acho que esse é o ponto do favoritismo do Quirguistão. Como a gente comentou, no jogo na Malásia, o Quirguistão fez uma boa partida, vencia por 3-1, acabou entregando o resultado. Mas como o jogo vai ser no Quirguistão, então tem esse ponto aí para ficar de olho. E vamos ressaltar aqui, se a gente falou de jogadores da hat-trick, o hat-trick de Joel Kojo, né, que foi o jogador que da Copa da Ásia deixou muito a má impressão, e nesses jogos contra a Taipei fez 3 gols ali no jogo em casa, foi uma peça crucial aí para essa vitória do Quirguistão, e como falamos, né, vai ter esse confronto direto contra a Malásia, que talvez, por exemplo, se o Quirguistão vence a Malásia e o Oman faz o que a gente espera e vence a Taipei, nós já fechamos o grupo na 5ª rodada, porque esses duelos acontecem no dia 6 de junho, na 5ª rodada. A Malásia só vai pegar a Taipei na última. Então, a gente pode ter uma definição. Esse jogo Quirguistão e Malásia vai ser crucial. Se a gente já estava vendo ele como crucial lá na 1ª rodada, agora na 5ª rodada vai ser mais crucial ainda. Então, é uma partida, a gente já está dando as pistas para ficar de olho, né? O Oman mostrou muito essa força que a gente esperava dessa seleção na Copa da Ásia, com o Jaroslav Silhavi. Então, acho que é importante destacar isso, embora a Malásia, né, como falei, ficou na bronca para arbitragem e tudo mais, mas foram 2 vitórias importantíssimas de Oman. Chegamos agora no grupo E. Nesse grupo, nós tivemos aí já tudo definido, né? A gente já tinha falado que esse grupo era o mais disparado, vamos dizer assim, em disparidade, né? Eram 2 seleções muito fortes contra 2 seleções muito intermediárias e não deu em outra, né? Nós tivemos aí no dia 21 o Uzbequistão batendo Hong Kong por 2-0, o Irã fazendo 5-0 no Turcomenistão. E aí, na terça-feira, dia 26, o Uzbequistão bateu o Hong Kong por 3-0. O Irã fez 1-0 no Turcomenistão, placar magro. Até achei engraçado esse placar magrinho do Irã para cima do Turcomenistão, mas foi uma rodada, vamos dizer assim, dentro do esperado, né? O Uzbequistão e Irã já se classificaram para a próxima fase, já estão lá tranquilos, né? Já cada um com 10 pontos. O Irã leva melhor pelo saldo de gols. Turcomenistão e Hong Kong tem 1 ponto cada, ficaram no empate contra si mesmo. Acho que um destaque desse grupo que a gente pode falar é a volta do Eldor Shomurodov, que ficou fora da Copa da Ásia por conta de lesão, né? Se voltou muito bem na seleção do Uzbequistão, fazendo gol e tudo mais. Foi um grande destaque aí da seleção uzbeque. O Irã também, vamos assim, depois de não ter conseguido conquistar a Copa da Ásia, mostrando o seu nível, né? Mostrando o seu nível de elite ali das seleções asiáticas. 2 seleções que avançam e 2 seleções que são cotadas para ir para a Copa do Mundo. E 2 seleções que a gente já esperava que fossem eliminadas, que estão eliminadas, são contra a Turcomenistão. Depois de um grupo bem equilibrado, né, bem imprevisível, acho que esse é o grupo mais previsível que a gente tinha aí nessa fase das eliminatórias. O Irã ainda teve uma dificuldade um pouquinho maior ali com o Turcomenistão, mas acho que um destaque também é que ambos não sofreram gols nessa data FIFA, né, foram um pouco agredidos. Você falou do Shomurodov ali, né, ele participou com gols nas 2 partidas, então um baita de um retorno aí, né, e que com certeza ele vai ser um jogador muito importante para quem sabe os Uzbequistão, enfim, né, vá para a Copa finalmente aí, né, ainda mais com esse aumento de vagas. E assim, o Uzbequistão mostrou coisas muito, muito positivas, né, durante a Copa da Ásia, então a gente tem essa expectativa novamente de que a equipe possa
ir para frente, e o Irã fez o papel que se esperava dele, né? Com 2 vitórias aí nessa data. Então, nada fora do comum, aí só fica essa briga pela posição de liderança da chave. Eu tava até dando uma conferida aqui, o Irã jogou com o time mais reserva no Turcomenistão, então isso explica um pouco, né, do resultado mais magro, digamos assim, e acho que é interessante, né, como eu falei aqui, a gente vai ter a Copa da Ásia Sub-23, a seleção do Uzbequistão é muito favorita, acho que uma das favoritaças, até pelo que fez na Copa da Ásia Sub-20, tem um time muito bom, vale a pena ficar de olho, o pessoal que gosta de assistir futebol olímpico, o Uzbequistão é uma seleção que deve estar em Paris, então acho que é muito legal, né, nós temos o Fazulaev, que é acho que uma das maiores revelações aí do futebol asiático, está entre as 5 maiores, com certeza, aí, desse último ano, vamos dizer assim, né, desse ciclo atual. Então, vamos ficar de olho aí no que vai promover o Uzbequistão, que é uma seleção muito interessante, como você falou, foi muito bom, legal acompanhar, né, a gente estava acostumado muito com aquele jogo mais xoxo, um jogo muito fede não cheira, e o Uzbequistão, na Copa da Ásia, apresentou umas vertentes muito legais de se observar. Próxima rodada, nós teremos o confronto entre as duas seleções. Não, isso vai ser na última. Nós temos Hong Kong, Irã, Uzbequistão e Turcomenistão. Aí no encerramento a gente vai ver quem vai ficar com a liderança do grupo, né? Mas não muda muita coisa, né? Até porque, se eu não me engano, o sorteio da terceira fase é de acordo com o ranking das seleções, então não interessa tanto se você passar em primeiro ou segundo colocado. Lá na frente vai pesar o ranking, né? O Irã está numa posição boa, o Uzbequistão até está numa posição ok depois da Copa da Ásia. Vamos ver aí nessa semana, né? Esperar, a gente está gravando esse podcast no dia 2 de abril, no dia 4 para sair a atualização do ranking da FIFA, ver como que ficam o Uzbequistão e o Irã. Chegamos no grupo F. Grupo F, para mim, teve um sabor especial, porque os confrontos, o Stein já tinha colocado esse grupo com os confrontos mais importantes dessa data FIFA, um confronto, né, 2 jogos no caso, e aconteceu isso. Nós tivemos na terceira rodada a vitória da Indonésia por 1-0 contra o Vietnã, um gol de lateral, um bate-rebote, até eu vi alguns jogadores do Vietnã reclamando de falta no lance do gol, porque o juiz não estava olhando, enfim, porque foi uma atrapalhada, assim, uma cobrança lateral que foi para a área, a bola pingando, ninguém tirou, e a Indonésia fez o gol. E um jogo muito difícil, que mostra o tamanho que é Tom Santfield, que é o novo treinador das Filipinas. O Iraque bateu as Filipinas por 1-0, com um gol lá nos minutos finais, né, no finalzinho do jogo, um jogo muito complicado, então acho que mostra a força que esse novo treinador das Filipinas tem, que é o Tom Santfield, que fez um grande trabalho na seleção da Gâmbia, na África, e já chega dando um recadinho assim, de como é o seu jeito de jogar, né, consegue travar uma seleção como a do Iraque. No segundo jogo, aí, logo de cara já teve um pênalti, daí o Iraque conseguiu deslanchar, venceu por 5-0 em Manilha. Mas aí, para mim, teve disparado o maior resultado dessa data FIFA, e não digo só das vitórias asiáticas, eu digo em todo o mundo, que foi a vitória da Indonésia por 3-0 em cima do Vietnã, em Hanoi, quebrando um jejum de 20 anos, mas e humilhando, porque as cenas que tinham dos jogadores do Vietnã no banco de reserva da torcida, era jogador chorando, era torcedor chorando. A gente falou que tinha essa tensão do Felipe Tossá junto com a imprensa vietnamita, que isso estourou de vez, né, depois dessas 2 derrotas. Era um confronto direto ali, duas seleções, a Indonésia chegava com um ponto na frente, e a Indonésia agora dá um salto muito grande para conseguir uma classificação histórica. A Indonésia, que a gente lembra, veio da primeira fase. É a única seleção da primeira fase que tem condições reais de classificação. Tem alguma outra, como Mianmar, Singapura, que ainda tem, mas é só matemática. A Indonésia tem chances reais de sair da primeira fase e chegar na terceira. Vindo de uma evolução da Copa da Ásia, a gente falou isso, né, depois da Copa da Ásia, que a Indonésia é essa seleção que apresenta um projeto de evolução. E acho que esses 2 resultados mostram isso. Vitórias importantíssimas, históricas para a Indonésia, e essa humilhação mesmo em Hanoi, porque o jogo estava 2-0 ainda quando mostrava essas cenas. Eu lembro que na hora eu estava até mandando mensagem pro Yuri, cara, tem jogador chorando, tá bizarro, cara. Realmente doeu pro Vietnã essa vitória. Foi aquela vitória com um resquício de crueldade mesmo da Indonésia, por mais que o Vietnã tenha tido até mais posse de bola, mais oportunidade de gols. Vitória importantíssima da Indonésia, que agora está muito próxima da classificação. O Iraque já está classificado com 12 pontos, Indonésia 7, Vietnã 3, Filipinas 1. A Indonésia vai ter que vacilar contra as Filipinas para o Vietnã ter chances. Lembrando que a Indonésia vai jogar os 2 últimos jogos em casa, tanto contra as Filipinas, tanto contra o Iraque, ou seja, muito próximo aos nossos garudas da classificação após estados históricos. Como eu falei, a Indonésia foi até no nosso Instagram a top 1 nos destaques da data FIFA, não sei se você concorda, mas não dá para negar a história que foi realizada em Hanoi. Pessoalmente, eu digo que a Indonésia vem me surpreendendo aí há bastante tempo, porque sempre que eu acho que vai dar
que vai dar ruim acaba dando bom, né? E quando eu acho o contrário, a Indonésia ali faz diferente do que eu imaginava que fosse acontecer, né? Essa data FIFA, 2 vitórias contra o Vietnã, confronto diretíssimo, deixa o time numa condição muito favorável. Então, a vitória contra a Filipinas aí nas próximas rodadas aí coloca a Indonésia praticamente na próxima fase, né? Vale salientar que é um time muito jovem, então é muito legal ver eles conseguirem esses resultados, né? Sabendo que poderão ter outros ciclos pela frente, buscando essa evolução, e inclusive, né, também estão nessa disputa por uma vaga nas Olimpíadas de Paris, né? 14 jogadores desse time principal, dessa seleção principal da Indonésia, também estão na seleção sub-23, então acho que esse resultado é o mais marcante da data FIFA, embora eu tenha falado ali do resultado do Afeganistão também, né? Não tem como não colocar as 2 vitórias, né, da Indonésia como destaque desse período. O Vietnã já na Copa da Ásia, né, tinha decepcionado um pouquinho também, e era um confronto aí que a gente, pensando de forma equilibrada, era uma vitória para cada lado, né? Uma projeção dentro da normalidade, mas é um time que não está conseguindo desempenhar bem, não está conseguindo conquistar os resultados, e acredito que vai acabar ficando pelo caminho, e a gente vai ver uma classificação histórica da Indonésia, né? Espero que, como eu falei ali no começo, a Indonésia não nos surpreenda daí negativamente. Filipinas aí com um técnico novo, né? Como você citou, estava na seleção de Gâmbia, teve um momento muito bom na Copa Africana de Nações de 21, né? Nesse ano não conseguiu passar de fase, mas acho que tem um ciclo muito interessante lá na seleção de Gâmbia, e vai ser bem legal ver ele aí, o que ele pode conseguir extrair da seleção de Filipinas. E a sequência do Iraque é muito boa, né? Pelo futebol que tem demonstrado aí, vai chegar com moral por uma vaga na Copa, né? Fico bem feliz com isso. Acho que se conseguir essa vaga será um acréscimo muito bacana para a Copa do Mundo. E a gente teve aí como destaque da seleção do Iraque, né, nos jogos, os principais nomes mesmo que a gente sempre comenta, né? No primeiro jogo ali, o Mohamed Ali fez o gol no finalzinho contra a Filipinas, né? Apareceu num momento importante, como você bem citou, um jogo muito difícil, um jogo duro, e ele que é um destaque mais jovem da equipe, é muito, muito legal ver ele aparecendo para decidir um jogo como esse. E no segundo jogo, né, o artilheiro Hussein marcou mais 2 ali para a conta pessoal dele, né? E ajudou muito nessa goleada, que manteve aí o 100% de aproveitamento do Iraque. Eu falei que a situação do Vietnã ia ficar insustentável e ficou. O Felipe Tossá foi demitido após os jogos contra a Indonésia. Então, só para você ver o nível de importância que tinha essas partidas, tanto para a Indonésia, tanto para o Vietnã. Então, as cenas, cara, as cenas do final do jogo não saem da minha cabeça. É aquela cena que a gente está acostumado com o time sendo rebaixado, ou o time perdendo o título em casa, né? Aquela humilhação, jogadores chorando no banco, porque realmente ficou muito difícil. E a Indonésia, acho que, além de conseguir essa possível classificação, como eu falei, uma seleção vindo da primeira fase, o que é algo muito importante de se salientar, porque é só você ver como estão as outras seleções que vieram da primeira fase, a maioria tomando porrada, né, ou não conseguindo grandes resultados, que consegue um empate, como foi o caso de Singapura, como foi o caso de Mianmar. A Indonésia consegue, a gente já tinha falado, né, de conseguir se manter na classificação e consegue ganhar um destaque nessa região, né, nessa região do Sudeste Asiático. A Indonésia foi um pouco cobrada pela participação na última Copa do Sudeste Asiático, não conseguiu bater de frente justamente com o Vietnã, que eliminou na semifinal, e agora vem de 3 vitórias contra o Vietnã. E lembrando que a gente tem Copa do Sudeste Asiático no final desse ano. Então vai ser muito legal, além, claro, dessa derrubada para a fase final, né, da segunda fase das eliminatórias da próxima rodada, também ver como que essas seleções vão se comportar na Copa do Sudeste Asiático. Filipinas também, com o Tan Santford, que chega, né, até mesmo eu falei com o Yuri, quando anunciou esse treinador para a seleção das Filipinas, os cães de rua, que era um projeto, acho que muito mais voltado para a Copa da Ásia de 2027, via a próxima fase, né, das eliminatórias da Copa da Ásia. Lembrando, quem avançar já garante vaga na Copa da Ásia. Por exemplo, se a Indonésia passa, isso é importante demais salientar, já está na próxima Copa da Ásia. Quem for eliminado vai para uma outra fase disputar outras vagas eliminatórias da Copa da Ásia. Então, acho que aí está a função do Tom Santos, e acho que também vai ser muito legal ver ele nessa Copa do Sudeste Asiático. E veremos também, como você já salientou, a Indonésia, né, com 14 jogadores, incluindo o Marcelino Ferdinand, que é, sem dúvida, o grande destaque dessa seleção, que quem não acompanhou ainda, vale muito a pena ver ele jogar, cara, ele joga muita bola, e ele vai estar aí nessa Copa da Ásia Sub-23,
talvez tenhamos Indonésia em Paris. Eu vou ficar na torcida para isso acontecer. Sou suspeito para falar, mas fico na torcida para isso acontecer. Na próxima rodada, como você já adiantou, nós temos Indonésia e Iraque, na realidade, em Jacarta, então ainda talvez não seja agora que a Indonésia garanta a vaga, e o Vietnã recebe as Filipinas em Hanoi. Aí, na última rodada, a Indonésia pode garantir a classificação jogando em casa contra a seleção das Filipinas, enquanto o Vietnã vai para o Iraque. Então tem esse detalhe, né? O Vietnã ainda vai jogar com o Iraque, precisando ganhar o Iraque para ter alguma chance de classificação. Isso pode contar muito a favor da Indonésia. Mas dependendo do que o Vietnã apresente contra Filipinas, né? A gente imagina que o Vietnã ganhe, que é o favorito aí a esse confronto, mas pelo que tem apresentado, a gente pode acabar sendo surpreendido, até por esse bom jogo que as Filipinas conseguiu fazer contra o Iraque. Tem que ficar de olho também quem o Vietnã vai trazer agora, né? Vamos ficar de olho aí nessa movimentação, né? Quem vai assumir o lugar do Felipe Tossá. Será que teremos novidades aí? Vamos ficar de olho até a data FIFA de junho. Falando em novidades, tivemos aí no grupo G seleções apresentando novo treinador, as seleções que fizeram uma ótima Copa da Ásia jogando, e nós tivemos a Arábia Saudita ganhando do Tajiquistão, um jogo até muito complicado, 1-0, e, cara, eu consegui acompanhar ali o segundo tempo, era o Tajiquistão massacrando a Arábia Saudita, e no final aquele alívio dos jogadores sauditas que o jogo acabou, ou seja, o Tajiquistão é uma seleção forte, mesmo com a saída do Pitar. Acho que esse é um destaque muito interessante, né, que o Tajiquistão conseguiu manter a força. Já a Jordânia, com Al-Tamari voando, venceu por 3-0 o Paquistão no Paquistão, resultado esperado, não sabe o nível da seleção do Paquistão, e na Jordânia venceu por 7-0, né, o Paquistão está eliminado, dentro daquilo até que a gente tinha falado com o Rogério, quando o Rogério esteve aqui, né, não dava para esperar muito da seleção do Paquistão, mas já foi um grande feito o Paquistão estar nessa fase, a gente tem que lembrar disso, e a Jordânia conseguiu essas duas primeiras vitórias, e o Tajiquistão, com um gol no finalzinho, garantiu o empate contra a Arábia Saudita em 1-1 dentro de casa, resultado importantíssimo, até por essa disputa de vaga entre Tajiquistão e Jordânia. A gente lembra que são duas seleções sensações da Copa da Ásia, a gente lamenta, né, que uma delas vai ter que ficar pelo caminho, né, até mesmo pela questão da Arábia Saudita, era muito difícil as duas passarem, mas já cria um cenário aí para esse jogo que vai ter em Amman, né, a gente já tinha essa projeção que Jordânia e Tajiquistão ia ser um jogo decisivo, já teve essa percepção lá no começo, no jogo que o Tajiquistão vencia e tomou um gol de empate no último lance da Jordânia, e agora faz falta, e agora vai ter esse clima total, né, de última rodada aí pesando para Tajiquistão e para Jordânia e Tajiquistão, um jogo que vai acontecer aí já na próxima rodada, né? Já na quinta rodada, enquanto a Arábia Saudita não está classificada, mas dificilmente não estará, né? Tem que vencer a seleção do Paquistão dentro de casa, fora de casa, perdão, mas ficou, né, aquela impressão, né, que o Mantini podia ter feito mais, esse time render mais, até porque, como falei, suou para vencer o Tajiquistão e no jogo de volta não conseguiu segurar empate, e a Jordânia o Al-Tamari, tem um vídeo lá do Al-Tamari, inclusive no nosso Instagram, uma análise que o Elcio fez, está muito legal, quem não conferiu, o Al-Tamari mostrando, porque ele foi um dos maiores jogadores da Copa da Ásia e fazendo grandes atuações nesses jogos, foram 5 gols em 2 jogos do Al-Tamari contra o Paquistão. Vou começar pelo Tajiquistão, né, esse empate aí pode ser o fiel da balança nessa disputa, nesse confronto direto com a Jordânia, né, principalmente por essa questão, se Tajiquistão perde aí, poderia muito bem acontecer das equipes terminarem, né, a fase empatadas em pontos, né, e aí iria para o saldo, né, a Jordânia já meteu um 7-0 e tudo mais, né, o Tajiquistão tinha metido um 6-1 na seleção de Paquistão, então talvez essa questão do saldo fosse influenciar. Agora, com essa situação, não, né, o Tajiquistão com uma vitória sobre a Jordânia pode ir a 8 pontos, então é uma diferença bastante importante para essa sequência. E foi interessante para ver como que o time ia se comportar, né, com a saída do Peter Sagic. O Gela Shekladze, ele já era da comissão técnica do Tajiquistão, então a gente tem uma espécie de continuidade do que vinha acontecendo, mas é óbvio que é um grande desafio para ele, né, a primeira grande oportunidade que ele está tendo aí como técnico de um time principal, né, vai ser interessante observar essa caminhada. E vai ter esse confronto direto com a Jordânia, né, massacrou o Paquistão e acordou dentro das eliminatórias, né, porque não tinha vencido nas 2 primeiras rodadas, fez 10 gols em 2 jogos, né, sendo que 5 desses gols, né, foram marcados pelo Al-Tamari, o grande nome dessa equipe. E o Paquistão tá aí de gaiato, né, a gente sabia que era muito difícil, mas eu acho que é legal ver o time entre os grandes, né, pegou um grupo muito difícil, talvez se a gente parar para pensar assim, talvez seja o grupo mais difícil, né, as equipes da primeira fase têm
tenham enfrentado aí. Mas acho que a experiência é importante, né, e válida para essa busca por evolução. E aí a gente tem a Arábia Saudita, né, que era a favoritaça desde o início a passar de fase, mas rateando de novo, né? O trabalho do Mancini vai seguir na Berlinda, vai seguir recebendo questionamentos. Claro que, como você bem citou, né, e como a gente tem visto, o Tadjikistão não é uma seleção fraca, não é uma seleção para chegar e golear, mas a Arábia Saudita, sendo a força que é dentro do continente, ela tinha obrigação de se impor mais, né? Exato, e acho que, até pensando no que você falou do Paquistão, fala muito do que o Stein falou sobre, por exemplo, essas seleções que talvez não tenham condições de chegar na Copa do Mundo, como uma Indonésia, né, chegando numa terceira fase, justamente por ter experiência, né? Experiência de amadurecer esses jogadores. É o que acontece no Paquistão. O Paquistão, a gente sabia desde o início que, independente do grupo que o Paquistão caísse, era muito difícil o Paquistão ter força para chegar na terceira fase. Então, é só o fato de você, nunca ter passado de fase e estar ali, né? Isso a gente pode ver também na CONCACAF, que na CONCACAF nós tivemos 2 seleções que avançaram sem nunca ter vencido um jogo de eliminatório. Então, vão ter essa oportunidade de ter um amadurecimento. Então, é legal, o Paquistão tá ali, né, recebendo os jogos do Paquistão, né, a gente até comentou da possibilidade desse jogo contra a Jordânia não ser em Islamabad, e foi em Islamabad, né, a gente tem até aquele ponto que o Rogério falou pra gente, né, do trabalho com os goleiros, que talvez os goleiros não tivessem um nível tão bom. O Altamari perdeu um pênalti, o goleiro do Paquistão defendeu muito bem, inclusive, né, foi uma grande defesa do goleiro do Paquistão, esqueci o nome agora dele, na cobrança, e também fica esse ponto. O Tadjikistão tem uma curiosidade aqui, Yuri Casari, para trazer para você, que a Federação Tajik postou no seu Instagram, acho que foi hoje ou ontem, que eles, por conta dos grandes resultados na Copa da Ásia, agora as eliminatórias, ganharam um carro elétrico lá de um patrocinador. E isso foi realmente postado no Instagram do Tadjikistão, o presidente da Federação Tajik recebendo esse carro elétrico, um dos vídeos mais sensacionais que o futebol de seleções podia proporcionar para nós neste ano de 2024. Então, só passando a classificação desse grupo, a Arábia Saudita tem 10, a Jordânia, com essas 2 vitórias, pulou para 7, Tadjikistão tem 5, o Paquistão tem 0. Próxima rodada, Paquistão e a Arábia Saudita, possivelmente Islamabad no dia 6, Jordânia e Tadjikistão e Amman. Esse jogo aí vai pegar fogo. Tem uma questão: se o Tadjikistão empata, vamos pegar aqui, fica 8-6, e a Jordânia vai pegar a Arábia Saudita na última rodada na Arábia Saudita. Então, e o Tadjikistão recebe o Paquistão. Então, pode, aí vamos supor assim, num cenário completamente normal, a Jordânia não ganhar da Arábia Saudita e o Tadjikistão avançar. Né? O Tadjikistão tem toda a força para vencer o Paquistão, para golear o Tadjikistão, perdão. Né? Vamos supor que a Jordânia consegue um empate na Arábia Saudita, daí vai para o saldo. O Tadjikistão pode muito bem chegar ali. O Tadjikistão tem 4 gols de diferença, então hoje, né, em diferença são 8-4 para a Jordânia, pode acontecer isso. Então, o Tadjikistão tem essa força para chegar e golear o Paquistão, independente do que acontecer na Jordânia, mas para isso tem que empatar o jogo na Jordânia. A gente vai falar muito sobre isso lá em junho, né, antes dessa data FIFA, mas já dá para criar essa projeção para esses confrontos que vão ser mais que decisivos. E é um grupo que não tem nada de decisivo, é o grupo mais xoxo dessas eliminatórias, porque são seleções que não tem muito, vamos dizer assim, não tem muito molho, não tem muito sabor. As seleções adversárias que também não apresentavam muitos riscos, é o grupo H, que nós já temos ali uma seleção classificada, outra basicamente classificada, uma eliminada e uma quase eliminada. Na quinta-feira, dia 21, os Emirados Árabes Unidos bateram o Iêmen por 2-1, um jogo que demorou para engrenar, teve que tomar um susto, que foi o empate do Iêmen, para os Emirados voltarem para o jogo, e o Sultan, né, esse jovem também, um dos jovens mais promissores que a gente tem aí no futebol asiático, né, um grande atacante, fez o gol da vitória 2-1 para os Emirados Árabes Unidos, e o Bahrein, no Bahrein, como visitante, goleou o Nepal por 5-0. E aí, nos jogos de volta, tivemos 3-0 para os Emirados na Arábia Saudita, sem sustos dessa vez, né, com grande atuação do Fábio Lima, inclusive, o brasileiro jogou muita bola nesse jogo, marcou gol, 2 gols, inclusive. E o Bahrein venceu por 3-0 o Nepal também, sem susto. Emirados Árabes Unidos classificado com 12, Bahrein 9, Iêmen 3, Nepal eliminado com 0. Yuri, esse grupo, se a gente fosse lá atrás fazer a cartilha, tipo, de rodada por rodada, fazer um simulador, esse grupo está cumprindo a risca, é o que a gente esperava. Emirados, melhor seleção, mesmo não sendo aquele futebol, ainda mais pelo treinador que tem, que é o Paulo Bento, 12 pontos. Bahrein, segunda melhor seleção, trocou esse treinador recentemente, está com 9 ali perto da classificação. O Iêmen, que é uma seleção melhor que o Nepal, está ali com 3 pontos, e o Nepal já eliminado, sem nenhum ponto. Grupo seguindo a risca, mas é aquele grupo que, por mais que a gente já tenha visto Emirados chegar longe em eliminatórias, a gente não consegue ver essa seleção com o mesmo olhos de antes. Bahrein, da mesma forma. E as outras seleções não apresentam nenhum risco, né? Não há nem para... Talvez o Iêmen quase aprontou ali naquele jogo, mas muito pelo sono
que é a seleção dos Emirados Árabes Unidos do Pavão. Para esse grupo ser mais chato, aí só faltou a seleção de Brunei aí substituir o Nepal nessa chave, né? É realmente o grupo mais sem graça que a gente teve nessa fase. Emirados tentou se complicar diante do EM, que por sua vez, né, não deve fazer frente ao Bahrein, a gente imagina. O Bahrein estreando o técnico novo, né, o Dragan Talaic, aí, o croata. Ele está há mais de 20 anos no futebol da região, mas já estava aí nos últimos 2 anos aí na comissão técnica do Bahrein e assume agora o comando de vez aí, né? E o comentário que eu fiz com o Paquistão ali na outra chave, eu repetiria aqui pro Nepal. Acho que mesmo em um grupo um pouquinho mais acessível, né? Não tão discrepante, ninguém esperava algo diferente do Nepal, né? Seria mesmo um saco de pancadas do grupo aí, mas também acredito que vale a experiência, né? De estar entre os melhores do continente. E o Emirados é aquela coisa de sempre, né? Realmente, hoje, entre as seleções que tem força, né? Que tem qualidade para ir para frente, aí, é a seleção mais sem graça da gente acompanhar. Até a China é legal de assistir, porque é legal ver ele se dar mal, né? E Emirados Árabes não, parece que até quando perde o jogo não tem a mesma graça ali, a mesma diversão. Mas é um time aí que, como a gente tem frisado, né, tem qualidade tem potencial para mostrar mais, né? Seria muito legal que mostrasse mais do que tem demonstrado. E vamos ver o que vai acontecer na fase seguinte, né? Se vai engrenar, se vai talvez surpreender a gente aí, conseguir ir para o Mundial. Vamos ver aí o que acontece. Se a gente for pegar aí, antes das eliminatórias, a gente fosse colocar essas 2 vagas a mais, acho que ninguém tira, vamos dizer, 6 vagas das 6 últimas que estiveram na Copa do Mundo. Né? Até ainda mais porque o Qatar mostrou na Copa da Ásia. Então, a gente está todo mundo esperando Qatar, Japão, Coreia, Irã, Austrália, né? Todas essas seleções, Arábia Saudita, estarem na Copa do Mundo novamente. E se você fosse pegar uma primeira seleção para, vou botar ali como 7ª força, era Emirados. E agora eu vejo que Emirados já ficou para trás para Iraque, já ficou para trás para o Uzbequistão, né? Acho que tem esse ponto. Então, vai ficando para trás e, fica dependente da terceira fase. Aí tem a questão de chaveamento, tem a questão de tudo. Lembrando que não é só na terceira fase que vai dar vaga para a Copa do Mundo, a gente vai ter uma 4ª fase, né? Como ser uma repescagem, assim, vai ordenar mais 2 vagas, mas tem que ver como o Emirados vai reagir, porque essa seleção do Paulo Bento realmente não passa nenhuma confiança, nenhuma credibilidade que a gente possa ver uma evolução técnica. Você falou muito bem, né? Ficou atrás. Falando em desempenho, ficou atrás do Iraque, ficou atrás do Uzbequistão, ficou atrás da Jordânia, ficou atrás do Tadiquistão, ficou atrás de seleções muito mais fracas, né? Que seleções até que a gente imagina que talvez não consigam disputar essa vaga aí, né? Então, realmente, é uma seleção que não inspira confiança. Foi eliminada pelo Tajiquistão, inclusive, na Copa da Ásia, né? Vale lembrar. E passando, então, a próxima rodada, no dia 6, a gente vai ter aí, dia 6 de junho, né? Obviamente, a gente vai ter o confronto entre Nepal, Emirados Árabes Unidos e Bahrein e Yemen. Se o Bahrein vencer, está na próxima fase. Muito difícil que o Bahrein não consiga essa vitória, não consiga se garantir. E a gente vai para o Grupo I. Grupo I, que tem atrações, vamos dizer assim, mais legais, vamos assistir. A Austrália bateu o Líbano por 2-0. E a Palestina fez 5-0, né, para cima de Bangladesh, jogando no Kuwait. Esse jogo aí, o Dabak fez 3 gols, mais um hat-trick aí na rodada. Grande resultado da seleção palestina. E aí, nos jogos de volta na terça-feira, dia 26, a Austrália, jogando novamente na Austrália, né, só que dessa vez como visitante, goleou o Líbano por 5-0. Esse jogo foi realizado em Canberra. E a Palestina sofreu. A gente falou aqui, cara, quanto é complicado jogar naquele campo em Bangladesh. A gente sabe disso, que o estádio acanhado, lotado, aquela pressão. E a Palestina sofreu com 1 a menos, conseguiu com o gol nos acréscimos vencer por 1-0. E esse gol foi importantíssimo. A Palestina está muito próxima da classificação para a terceira fase. E, a classificação para a próxima Copa da Ásia, tudo que a Palestina está vivendo é importantíssimo, né, esse resultado. A Austrália tem 12 pontos, já está classificada, a Palestina tem 7, e o Líbano tem só 2. Por isso que a Palestina está muito próxima, né, de garantir essa classificação, porque são 5 pontos de diferença para o Líbano, e o Líbano ainda não mostrou uma força, tanto na Copa da Ásia, até mesmo nessas eliminatórias não conseguiu mostrar muita força, tanto que empatou com o Bangladesh. Bangladesh tem 1 ponto. Bangladesh, naquilo que a gente falou, aquilo que a palavra do Cabreira mostra essa evolução, né? Acho que aquilo que a gente falou de seleções, ter essa oportunidade na segunda fase, mesmo sem chance de passar, Bangladesh, principalmente dentro de casa, mostra uma força legal de se acompanhar, né? Que é, jogo acanhado, jogo difícil, né? Não vem de vitória fácil, conseguiu empate com o Líbano, perdeu com o gol nos acréscimos para a Palestina. E a Palestina, acho que mostra também sua força, né, perante o Líbano, até mesmo quando começou
essa segunda fase, a gente falava, pô, quem que vai conseguir essa vaga? Palestina ou Líbano? Empataram logo de cara, mas a Palestina mostra até que por peças melhores dentro do seu elenco mesmo, acho que o Tavares, por exemplo, para mim é um grande jogador e faz muita diferença. Líbano ficou para trás e a Austrália, ao natural, já classificaram desse grupo. Falando de Bangladesh, aí a gente fica curioso para ver como que ela vai jogar contra a Austrália, né? Tomou 7 no jogo de ida, né? Vamos ver se vai conseguir dar o mesmo trabalho, né, para os favoritos aí, como deu o trabalho para o Líbano, empatando na primeira rodada, e com a Palestina agora nessa data FIFA mais recente, né? A Austrália passando o carro exatamente como esperado, era o favoritaço desse grupo, não tinha como ser diferente, né? Eu acho que o Líbano decepciona um pouco, ainda que tivesse num terceiro patamar ali mesmo de expectativa, até atrás da Palestina, perdeu esses 2 jogos sem resistir muito, né? E pelo que a gente viu na Copa da Ásia, talvez, né, poderia demonstrar mais aí. E não tem ido bem nessas eliminatórias, né? Não conseguiu ainda ter uma vitória, né? Teve 2 empates na primeira rodada, além do empate com o Bangladesh, empatou com a Palestina. Então vai pro tudo ou nada, né? Nesse confronto direto com a Palestina, que está numa situação muito mais confortável, né? O empate com o Líbano aí já seria suficiente. E, como você bem citou, esse momento da seleção palestina, muito legal, né? É claro que a gente não imagina que a Palestina vai conseguir uma vaga para a Copa do Mundo, né? Até pela força dos adversários que vai ter, caso realmente confirme essa classificação para a próxima fase, mas também, como você bem citou, só de garantir mais uma vez, né, uma participação na Copa da Ásia, onde foi muito bem nesse ano, né? Já vai ser uma situação, né, um fato bem importante aí para a seleção da Palestina. Eu estou ansioso para ver como vai ser a Austrália jogando em Dhaka, na verdade. Muito mais do que como o Bangladesh vai se comportar. Vai ser o grande jogo, talvez, do Cabreira, né, como treinador do Bangladesh, né, porque mostrou uma força dentro de casa, né, contra essas 2 seleções. Acho que Bangladesh é uma seleção para a gente ficar de olho nessa repescagem, digamos assim, eliminatórias da Copa da Ásia, que dependente da chave que ela pegar, pode surpreender, né? A gente vai ter ali as últimas vagas para a Copa da Ásia sendo disputadas numa repescagem no final desse ano, começo do ano que vem. Então, acho que Bangladesh, por conta desse trabalho do Javier Cabreira, é importante ficar de olho. Mas eu estou muito interessado em ver a Austrália jogando naquele puleiro, que é o estádio em Dhaka, né? Que é lotado, aquela pressão toda. E como você falou, né? Palestina e Líbano, o que acontece na próxima rodada é esse jogo decisivo. A Palestina, com empate, já se classifica. Eu acho muito difícil, até pelo nível de atuação das 2 seleções, que a gente veja um resultado diferente, né? Uma vitória do Líbano, esse jogo que deve acontecer novamente no Kuwait. Eu acho muito difícil que a Palestina, né, não carimbe essa classificação nesse confronto, entre aspas, direto, coloco entre aspas, porque a situação da Palestina é muito mais tranquila, né? Colocamos 7,5 de diferença. Então, dia 6 de junho, anota aí, tem Palestina e Líbano e Bangladesh e Austrália. E a gente fechou aí esse giro para essa terceira e quarta rodada das eliminatórias asiáticas, dessa data FIFA de março, nessas definições aí, como colocamos, primeiras surpresas, primeiros classificados, primeiros eliminados, muita coisa rolou. Agradeço o Yuri Casari, e como a gente já colocou aqui, né, acho que já deu para sentir, a gente está muito ansioso pelo que vai vir nessas últimas rodadas, nessas definições, principalmente nesses confrontos diretos que nós teremos na quinta rodada, né, Yuri? Então, vamos ficar de olho quem vai ser o novo treinador do Vietnã, muita coisa que tem para rolar. Eu agradeço ao amigo pela parceria em mais um podcast. Valeu, Salaf, obrigado mais uma vez aí pelo convite de estar trocando uma ideia aí sobre futebol asiático. E na próxima rodada, né, a gente sempre fala da questão da previsibilidade, né, do futebol de seleções na Ásia. A gente espera que a gente possa ter mais surpresas aí, para que pelo menos a última rodada, né, a sexta rodada, ainda tenha graça a acompanhar, ainda tenha disputa por um lugar na próxima fase, já que muita coisa já se definiu agora, né, nessas terceira e quarta rodadas aí. Isso aí, até a próxima, agradecendo todo mundo que acompanha o Conte Verde. É isso, se você está chegando agora, quer acompanhar o Conte Verde mais ainda, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também siga a gente aqui no Spotify, no YouTube, onde você está escutando esse podcast. Deixe sua avaliação, seu like, seu comentário, sua interação. Se você está escutando no Spotify, é muito importante você fazer esse podcast conosco. E se puder, nos ajude financeiramente, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se manter, a estruturar o nosso projeto. E que se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse projeto
esse podcast, todos os materiais do Cultivate com os seus amigos, tá certo? A gente vai ainda ter mais podcast de repercussão dessa da FIFA. Eu espero você no próximo. Cultivate, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais!